Bom, vocês podem não saber, mas nós temos alguém em linha, que é o nosso amigo Faustino. O Faustino é já um Uhul! homem. Eu conheço ele desde. Ele pode tirar do mute. Pode tirar do mute, Faustino. Estás a nos ouvir? Não sei se estás a nos ouvir. Olá. Ahm, e nós somos amigos desde 2010. Eu conheci o Faustino quando eu vivia na África do Sul. Vivi 5 anos na África do Sul, em Johannesburg. E foi lá onde eu conheci. E é algo engraçado. Todos os países que eu vou ter que ter um amigo. E o que aconteceu esse ano é que 2 dos meus amigos estão a viver aqui comigo. O Faustino veio esse ano viver cá conosco. E ele está em linha. E esperamos tê-lo aqui nos outros episódios. Porque ele é uma pessoa muito. Como é que vamos dizer? Explica-te, Faustino. Polêmico. Polêmico. Mas tu estiveste aqui a ouvir a nossa conversa toda? Tive sim. E what's your take? Epá. Olha, eu por acaso concordo plenamente com o que vocês estão a dizer, mas falando um pouquinho sobre essa imoralidade sexual, gostaria de vos levar no pensamento de que imoralidade sexual não é simplesmente o ato sexual, né? Yeah. Mas aquilo que nós vemos. Nós podemos englobar a pornografia, podemos englobar as conversas em que nós temos, né? Que são aquelas conversas eróticas, isso tudo faz parte A masturbação. Sexual. Yeah. Exatamente. Então, conforme tu disseste, nós precisamos de ter armadura. E para termos essa armadura, isso tem a ver primeiro conosco, uma decisão que nós devemos tomar. Né? Eu não vou dizer isso, não vou dizer de maneira que isso pode funcionar para todos, né? Mas acho que isso, uma boa parte do pessoal pode funcionar, principalmente aqueles que já têm um background religioso. Além de decidir, nós temos que levar em pé, ou levar em mente o que está no livro de Mateus 5, versos 30. É assim, pode ler lá rapidinho. Yeah, Mateus 5, versos 30? 5:30. 5:30. E assim diz a palavra do Senhor. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Pronto. Eu não vou falar, eu vou tentar interpretar esse verso de uma maneira inclinada à imoralidade sexual. Nós temos muitos amigos, temos influências em que nós não soubemos que existem, estão presentes. E, pese embora eu não possa falar com todos, mas esses fazem parte da influência da minha vida. Se eu não puder ou não aprender a cortá-los da minha vida, né, que é o verso que nos diz, não estamos a falar literalmente da mão nesse contexto, mas de alguns hábitos, neste caso as amizades, os lugares onde eu vou, onde eu acho felicidade, né, nas festas, onde eu acho que eu consigo sentir-se mais à vontade, né, no grupo de pessoas ou de amigos que falam sobre coisas que não têm nada a ver com o meu crescimento espiritual. Se eu não souber cortar isso, os outros passos da minha vida para crescimento espiritual não vou conseguir obtê-los. Então, é importante nós termos em mente que se nós queremos deixar, né, ou deixar a parte, lutar contra a imoralidade sexual, nós devemos primeiro decidir, pedir o Espírito Santo, né, que é para nos iluminar, pôr de lado ou incluir na oração e o jejum, e depois começar a cortar. É difícil, sim, imaginemos ficar sem um braço, complicado. Imaginemos ficar sem aquele amigo que nós temos já há uns 10, 15 anos. Ficar sem fazer as coisas que nós fizemos já há bastante tempo, aquilo que tornou-se já num hábito. É difícil, mas se for necessário, então corte, para não perdermos o reino dos céus. Acho que esse é o meu take da conversa que vocês estavam a ter. E eu fiz uma pergunta ao Dair, né? Que ele não conseguiu responder. Ele disse que tinha que pensar. Calma. Que o que eu quero ser dessa vida, né? E tu disseste certo, a imoralidade sexual envolve tudo, não é só a fornicação ou sexo antes do casamento, mas a masturbação, pensamentos eróticos, a pornografia, conversas. E
eu quero sair dessa vida. Quais é os passos que eu tenho que tomar como um cristão, seja mulher, seja homem? Porque a masturbação, há uma ideia que só os homens é que ou Fazem. fala-se muito, né, Sim, da sim. masturbação do lado masculino, mas existe masturbação no lado feminino também. Então isso envolve os dois sexos. Uhum, Quais são os uhum. passos mas já que tu és homem, podes falar na perspectiva, né, masculina. Tu como homem, quais são os passos que tu achas que deve-se tomar para podermos sair dessa vida, para um homem cristão jovem sair dessa vida no mundo em que vivemos hoje em dia, com tantas influências, como o Alder mesmo disse? Prontos. Passos não consigo dizer eles de uma maneira taxativa, né? Mas eu Uhum. consigo dar algumas dicas que possam nos ajudar. Uhum. Primeiro, nós temos que perceber que devemos orar um para os outros. Devemos confessar o pecado um para os outros para que nós possamos orar um para os outros. A primeira coisa que nós devemos pôr em mente é que se eu, como um filho de Deus, ou um cristão, quero sair de um determinado problema e não consigo, eu preciso de ajuda de alguém. E esse deve ser um amigo, aquele amigo próximo que eu vou conversar com ele, ou uma amiga, né? Para esse, o meu problema é esse, eu tenho alguns problemas desse jeito, lá ore comigo. Vamos orar e vamos fazer que essa preocupação passe. Ou tente me ajudar aqui. E vamos evocar o Espírito Santo para que ele possa fazer morada dentro de mim. Pode até ser que a minha oração para mim mesmo não consiga, mas aí se orando para mim já ajuda muito. Mas eu tenho que primeiro aceitar que eu quero esta mudança em minha vida. Eu quero deixar de ver pornografia, eu quero deixar de fazer essas coisas. Eu tenho que aceitar, o primeiro que tenho que dizer, eu não quero isso. Depois eu vou buscar ajuda de alguém. Sim, o Espírito Santo está lá presente. Eu vou orar, sim, mas por que a minha irmã não pode orar comigo? O meu irmão espiritual, por que não pode orar comigo? Vamos orar juntos, porque assim a Bíblia diz, né? Vamos orar para que nós possamos todos crescer. Então, o primeiro passo é eu aceitar que eu não estou a andar nos bons caminhos. Eu preciso cortar isso da minha vida. Depois, pedir ajuda. E depois de pedir ajuda, começar a cortar as coisas que me influenciam a fazer essas coisas. Então, com essas coisas que me influenciam, vou começar a cortá-las, mas sem esquecer que eu não posso largar a primeira decisão que eu tive logo no princípio. Porque tem muita gente que começa, fica umas 2 ou 3 semanas, uns 2 ou 3 meses, está tudo bem com ele e acha que agora já estou bem, vou deixar de orar. Agora já posso ir nas festas que eu vou me controlar. Mas isso é errado, porque eu já estou a sair disso, por que eu vou voltar mais lá? Então, se estamos a cortar, que seja mesmo algo definitivo.